Você sabia que tem dois tipos predominantes de depressão? Um por deficiência de serotonina e o outro por deficiência de dopamina. Nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês como identificar, como tratar e erros comuns que eu observo, tá? Então, no primeiro ponto aqui, eu vou falar aqui com vocês sobre a depressão causada por deficiência de dopamina, tá? Quando há a deficiência de dopamina, existem alguns sintomas mais comuns, tá? A quem sofre de deficiência de dopamina. São eles: a pessoa dorme demais, ela não costuma ter problema de insônia, mas ela dorme demais e tem dificuldade para sair da cama. Se deixar, ela fica o dia inteiro ali jogada na cama. Não tem vontade de concluir tarefas básicas, de fazer tarefas básicas do dia. Baixo ímpeto, baixa criatividade, libido muito baixa, dificuldades cognitivas. A pessoa ela procrastina demais. Então, esses são sintomas muito ligados à deficiência de dopamina, tá? Como tratar especificamente deficiência de dopamina através de nutracêuticos? Nós podemos fazer o uso do N-acetil-L-tirosina, tá? Em jejum, tá? Ao acordar, e de barriga vazia próximo ao almoço. Evitar fazer o uso do N-acetil-L-tirosina depois das 14 horas, porque pode alterar um pouco a arquitetura do sono, tá? Então você tem aí para tomar ele logo ao acordar e de barriga vazia próximo ao almoço. Dosagem, normalmente de 200 a 600 miligramas, porque a N-acetil-L-tirosina ela tem uma maior biodisponibilidade do que a L-tirosina. Também pode ser utilizada a L-tirosina, tá? É um pouco mais barato, mas a absorção é um pouco menor, tá? Então nós temos aí a N-acetil-L-tirosina, que vai aumentar naturalmente os níveis do neurotransmissor dopamina, né? E se não for o suficiente, mesmo utilizando duas dosagens, né? Em dois momentos ali do dia, dosagens um pouco mais altas, pode colocar para trabalhar de forma sinérgica a mucuna pruriens, tá? Mucuna pruriens pode ser utilizada junto ao café da manhã ou junto ao almoço, ou junto ao almoço, tá? De 200 a 800 miligramas. A mucuna pruriens, diferentemente da N-acetil-L-tirosina, tem que ser junto à refeição, tá? Então, dessa forma, você consegue modular os níveis de dopamina, tá? Agora nós vamos para a parte de deficiência de serotonina. Como identificar? Quem sofre de deficiência de serotonina normalmente tem insônia, não consegue iniciar o sono, ou não consegue manter o sono, ou tem um despertar precoce, ou todos esses fatores juntos embolados, tá? Baixa autoestima, tá? Muita ansiedade, você tá entendendo? Então, assim, inquietação, pensamentos negativos, névoa mental também. Só que a névoa mental ela também ocorre muito no quadro de deficiência de dopamina, tá? A névoa mental no quadro de serotonina é principalmente por conta da má arquitetura do sono, do problema de insônia, tá? Então vamos lá, gente. Identificou que há deficiência de serotonina. Como tratar? Você pode utilizar o 5-HTP, tá? De preferência sublingual, tá? Você pode utilizar no iniciozinho da noite, ali, 6, 7 horas da noite, sublingual de barriga vazia, tá? Para já começar a impulsionar a produção de serotonina, né? Por isso que preferencialmente à noite, porque serotonina se transforma também em melatonina, né? Pode começar às 6 horas, 7 horas da noite e tomar novamente próximo ao horário de dormir, em torno de 10 horas da noite. Sublingual também o 5-HTP. Então você pode usar aí de 25 a 75 miligramas de 5-HTP, 6 horas da noite e ou logo antes de dormir, tá? Pode ser utilizado o 5-HTP dessa forma. Se precisar de forma sinérgica, utilizar também o Hypericum perforatum. O Hypericum perforatum, ele vai ser utilizado junto às refeições de 200 a 600 miligramas. Normalmente recomendado aí junto ao lanche ali de finalzinho da tarde, né? E junto ao jantar.
Como falei, de 200 a 600 miligramas, né? Ele vai agir de forma sinérgica ao 5-HTP, tá? Outros detalhes aqui, pessoal. Além dessa modulação dopaminérgica e modulação serotoninérgica, nós temos que ter atenção no seguinte: a anamnese vai definir, né, se a pessoa tem deficiência de dopamina ou se tem deficiência de serotonina, ou normalmente há casos em que há deficiência de ambos. Então, o que acontece, gente? Independente se só tem deficiência de um ou de outro, quando você faz essa modulação neuroquímica, quando você mexe com a produção desses neurotransmissores através de nutracêuticos, esses neurotransmissores eles agem em contrabalanço entre si. Então, se eu aumento a produção de dopamina através de suplementos alimentares, indiretamente eu acabo diminuindo a produção de serotonina. Então, eles agem em contrabalanço. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que eu normalmente recomendo? Usar uma proporção de pelo menos 1:1 de serotonina em relação à dopamina, ou de 2 a 3:1 de serotonina em relação à dopamina. Tá? Na maioria dos casos é dessa forma. Só que tem que ser individualizado e tem que ser acompanhado por um profissional experiente. Tá? Tem casos que precisa dar uma modulada mais forte de dopamina, tá? Principalmente em casos de hipocortisolismo, tá? De exaustão adrenal, que anda muito junto ali o hipocortisolismo com deficiência de dopamina, tá? Outro detalhe, gente, tem pessoas que têm uma alteração, entre aspas, chamada CONT rápida. O que seria isso? Pessoas que degradam muito rapidamente a dopamina. Então são pessoas que muitas vezes precisam de um estímulo dopaminérgico maior. A pessoa que tem CONT lenta, ela degrada a dopamina de forma mais demorada, então ela fica com mais dopamina livre no organismo dela. Então essa pessoa normalmente ela precisa de uma menor modulação dopaminérgica. Então são diversos fatores que devem ser analisados para seguir com a conduta terapêutica adequada. Tá? O que eu vejo de muito erro é o seguinte, gente. Os profissionais da área da saúde, de um modo geral, eles seguem muitos guidelines, digamos assim, né? As condutas terapêuticas, padrão, digamos assim. Depressão, coloca um inibidor de recaptação de serotonina. Depressão, coloca um antidepressivo inibidor de recaptação de serotonina. E não identificam qual tipo de depressão que é predominante naquele caso ali. Se você pega uma pessoa que está apresentando sintomatologia para deficiência de dopamina e você coloca para modular a serotonina dela, inclusive através de medicamento, essa pessoa vai ficar mais apática, vai procrastinar mais ainda, vai ser contraprodutivo. Eu já tive caso aqui na consultoria de pegar pessoas que estavam utilizando medicamento inibidor de recaptação de serotonina, quando na verdade a sintomatologia dela era de deficiência de baixos níveis de dopamina. Eu tive caso aqui de pessoa, no segundo dia, no uso do suplemento alimentar, já sentindo diferença drástica na vida. Com sensação de ímpeto, de mais energia, e o suplemento normalmente ele leva um tempo maior para você ter o efeito dele, porque é um efeito de empilhamento. Então isso é algo que é um erro que eu vejo muito comum e que tem que ser observado. Claro, pessoal, essa modulação neuroquímica através de modulação serotoninérgica e modulação dopaminérgica através dos nutracêuticos não é o suficiente para tratar esses tipos de depressão. Tem que fazer todo o trabalho de base, observar quais biomarcadores estão alterados, né? Buscar a causa que está levando essa desregulação neuroquímica, né? Fazer todo aquele trabalho de base que eu sempre converso com vocês, que são os 5 pilares, sempre que eu falo aqui: reprogramação alimentar, hábitos saudáveis terapêuticos, gestão otimizada do estresse com controle do estresse emocional, né? Suplementação e modulação hormonal. Tem que tratar todas essas 5 bases. Não adianta só passar um suplemento para estimular a dopamina ou serotonina. Não resolve, tá? Não vai resolver. Outro detalhe muito importante: não adianta a gente modular dopamina e serotonina e não trabalhar com os cofatores, que são primordialmente
as vitaminas do complexo B, que agem como cofatores para síntese, produção e metabolização dos aminoácidos, né, para serem quebrados e transformados em neurotransmissores. Então a gente precisa trabalhar aí principalmente com a vitamina B6, na forma de piridoxal 5-fosfato, que tem melhor biodisponibilidade, e tem todo o restante da ramificação das vitaminas do complexo B que ajudam nesse processo. B1, B2, B3, B5, a B12, B9, colina, tudo isso vai ajudar no equilíbrio neuroquímico, né? E eles têm um mecanismo de ação como cofatores para o equilíbrio dos neurotransmissores e produção, quebrar ali os aminoácidos e serem transformados em neurotransmissores. Não apenas as vitaminas do complexo B, trabalha também como cofator magnésio, ômega 3, vitamina D. Então o tratamento ele é muito mais aprofundado, é como se fosse uma orquestra. Tudo tem que estar trabalhando ali conforme a música.